Maria Aparecida Felício de Carvalho, me conhecem como Cidinha Carvalho. Eu sou a mãe da Clária. A Clária é paciente que tem síndrome de Dravet, uma epilepsia severa, com risco de morte súbita. E também presido a CUTIV, Associação de Cannabis e Saúde. Eu cresci numa cultura proibicionista, onde o nosso olhar era o olhar para a droga, todo mal que a droga faz, a proibição. Nunca foi olhar para o que essa proibição traz, né? Sempre foi um olhar para o que as drogas poderiam fazer segundo a cultura proibicionista que nós vivemos. Então eu nunca parei para questionar e nem ter um olhar para a proibição ou por que foi proibido. E na verdade eu entrei nessa luta pela dor, e realmente desde quando a Clária começou a condicionar com 5 meses e meio, foi quando eu comecei as minhas buscas, porque até então ela não tinha diagnóstico. E o mais difícil é você conseguir fechar um diagnóstico neurológico, né? Então, tanto é que o diagnóstico dela fechou com 10 anos, mas desde os 5 meses e meio, desde a primeira crise, eu fazia várias pesquisas em questões de características dela, ou várias síndromes, para levar tudo para o neuro, para tentar ajudar o neuropediatra a tentar descobrir o que ela tinha. Mas a minha relação com a maconha era igual aos outros, com preconceito, sim. O meu irmão, ele usava várias drogas, e uma coisa que sempre tenho na cabeça, a lembrança na cabeça, é que quando meu irmão chegava calmo em casa, tranquilo, minha mãe já falava: ai que bom, hoje ele fumou maconha, porque ele não ficava agressivo. Era quando ele sentava na mesa com a gente, conversava, ficava calmo, ficava bem. Então tinha aquele lado assim, poxa, os riscos são menores, entendeu? Quando eu entrei na causa, eu nem entrei com nenhum intuito de ser ativista, mas acho que a dor nos impulsiona tanto, de uma forma que quando eu dei por mim, eu já era ativista. E quem fez eu dar conta disso foi o Caio. Ele até falou: Cidinha, você é ativista? Eu sou ativista? Ele falou: o que você faz é ativismo. Então eu nem dei por mim, então eu diria que o ativismo me encontrou, na verdade, nem eu que fui buscar. E hoje eu tenho muito orgulho de ser ativista nessa causa. De 2013 para cá, que 2013, quando eu postava nas redes sociais, que era o único meio, a única voz que eu tinha para poder dar a minha voz e tentar buscar alguém também que entendia sobre o assunto, eram as redes sociais, que na época era só o Facebook, ponto, só o Facebook. Eu postava sobre maconha, eu passava por várias questões: eu sou uma maconheira, você está se escondendo atrás da sua filha, eu até chorava. Hoje eu tenho orgulho de ser chamada de maconheira. Fazendo uma análise de 2013 para 2023, são 10 anos. Não estamos mais no mesmo lugar? Não estamos mais no mesmo lugar. Mas vamos entender uma coisa: hoje já temos maconha vendida na farmácia. Tivemos, a Anvisa proibiu agora, mas nós tivemos a oportunidade da Anvisa liberar a compra da flor importada. Eu até brinco dizendo: a biqueira ficou mais longe, né? Piorou. Porque, embora a Anvisa tenha proibido a importação, eu não vejo problema da Anvisa proibir a importação. O problema é não liberar o plantio aqui, porque não precisa a gente buscar lá fora algo que a gente pode ter com maior qualidade aqui dentro. Então, assim, nós já temos os debates nas universidades, no Congresso, em todas as esferas. Muita gente está lucrando e se enriquecendo com o proibicionismo, com a maconha, inclusive até mesmo algumas associações. Mas o que nada mudou ainda é que muita gente continua sendo encarcerada, continua sendo assassinada em nome de uma guerra chamada Guerra às Drogas, que na verdade nunca foi contra as drogas, e isso precisa mudar. Então, o que está mudando é somente no âmbito dos interesses econômicos, que no caso eu diria nos interesses individuais de cada um e não nos interesses humanos. Então, nós estamos com vários projetos de regulamentação tramitando no Brasil, e todos eles voltados privilegiando a quem já é privilegiado. Nós precisamos de uma regulamentação que tenha um propósito com os direitos humanos, realmente olhar na raiz do problema. Nós precisamos de uma reforma desde a classe policial, mudar a abordagem, mudar o olhar da polícia à maconha, eu diria em todas as drogas, porque as drogas ela tem que ser um caso de saúde pública e não um caso de polícia, tem que tirar da esfera policial isso. Até os 10 anos de idade da Clária, nós não tivemos vida social nenhuma. Além dela ter as condições que duravam mais de uma hora e meia,
A Clara tinha parada respiratória, cardiorrespiratória, tudo convulsionando. Então, quando ela começava a convulsionar, a gente já tinha que correr para o hospital. Início eram internações de 20, 30 dias, não menos que isso. Ela também tem a hipotonia, que toda síndrome vem com um pacote, né? Como se fosse os músculos fossem um elástico frouxo que você puxa, solta e ele não volta. Ela não subia escada sozinha, ela não pulava, ela não corria. Tanto é que ela já tentou correr quebrando os 2 dentes, porque as pernas dela entrelaçavam na tentativa de tentar correr. A Clara, ela tinha um déficit, tem ainda, né, um déficit cognitivo, embora tenha melhorado muito, a coordenação motora comprometida, a marcha comprometida, ela tinha a apneia do sono. Então, além das convulsões, a apneia do sono, que a gente sempre tinha que esticar a traqueia dela, procurando uma posição mais confortável para respirar. E além disso também a Clara não transpirava desde bebê, e eu perguntava para a neuro por que a minha filha não transpira. A neuro não sabia explicar o porquê. A síndrome de Dravet é uma síndrome rara e muitos médicos não conheciam. Nós achamos um artigo científico dizendo sobre a sudorese em síndrome de Dravet, que não é igual a todas as crianças de Dravet. Em algumas, ela acaba existindo por dentro, né? De uma forma que você não percebe, mas muito pouca, e não sendo suficiente para dar um equilíbrio à temperatura do corpo, o que causava mais crises convulsivas ainda. Em verão eu deixava a Clara numa piscininha de água para ela condicionar o menos possível para poder equilibrar a temperatura do corpo. Se eu fosse levá-la na consulta médica, eu tinha que levar garrafas de água para poder jogar na cabeça dela, para poder tentar equilibrar a temperatura do corpo para evitar uma convulsão. Era sempre assim, então a gente evitava sair, ela não podia tomar sol, ela não podia andar até a esquina, porque só o fato do exercício, do esforço físico já aumentava a temperatura do corpo, então ela convulsionava. Para você ver como que eu fiquei tão feliz na marcha no dia que ela foi do MASP até a Praça da República a pé andando, aquilo para mim foi incrível. É muito forte. Incrível, foi muito forte. Quando eu descobri o caso da Charlotte Figi, em julho de 2013, com a mesma síndrome da Clara, usando maconha, mostrou o antes e o depois, que o antes ela ficava igualzinha a Clara ficava, e o depois a Charlotte andando de bicicleta, aquilo eu fiquei impressionada. Foi aquela luz no final do túnel, num domingo à noite que eu vi, a matéria mostrei pro Fábio e falei, olha isso, vamos buscar na boca. A coisa mais fácil é você encontrar uma boca, né? Por mais que seja proibido. Enfim, aí teve uma luta, e quando eu consegui trazer legal o óleo para a Clara, aí foi logo de cara, a Clara já ficou 11 dias sem ter crise nenhuma. Aquilo a primeira vez que ela tomou óleo. A primeira vez que ela tomou óleo. Aquilo para nós era impossível antes. 11 dias sem ter crise nenhuma era impossível. Aí só que eu importei o óleo com o dinheiro das minhas férias, tendo a certeza de que eu não ia dar continuidade. $500, uma seringa. Aí com 4 meses a Clara tomando o óleo, a Clara começou a transpirar. Ela mostrou a mão, ela, mamãe. Aí quando eu fui ver a mão dela e os pés estavam transpirando. Parecia que tudo foi modulando mesmo, sabe? Foi se encaixando. Aí ela começou a transpirar e foi equilibrando a temperatura do corpo. Aquilo para nós foi emocionante. A gente chorou no dia, porque com 11 anos foi a primeira vez que eu vi a minha filha transpirar de fato. A partir daí tudo começou a melhorar. Ela começou a melhorar o cognitivo, começou a melhorar a fala, porque ela falava muito, mas ela falava muitas frases sem contexto. As palavras começaram a se encaixar na frase. Ela começou, com 8 meses, minha filha começou a subir escada. 8 meses eu gravei a minha filha a primeira vez pulando numa cama elástica, ela não conseguia fazer isso. Melhorou a vida da minha filha de uma forma impressionante, trazendo qualidade de vida para ela. A maconha fez com a minha filha, que nenhum outro alopático fez, realmente trazendo qualidade de vida, não só para ela, mas para a família toda. Se hoje eu tô aqui falando nessa entrevista para você, é porque a maconha, ela permite isso, porque senão eu teria que estar lá do lado dela, assim, o tempo todo, 24 horas. E eu fui criada tendo um olhar para droga, a minha filha fez eu voltar o meu olhar para a proibição, mostrando todos esses efeitos devastadores que a proibição causa, muito mais do que uma síndrome. Se eu soubesse desses efeitos terapêuticos da maconha lá 18 anos atrás, hoje a minha filha poderia não ter nenhuma sequela. Hoje ela poderia estar usufruindo da juventude dela, dos 20 anos dela hoje. E a proibição, ela sequela. Ela mata,
sequelou a minha filha em questão da saúde, sequela tantas outras pessoas no cárcere. A Cultive, ela nunca foi um projeto, né? A Cultive, ela acabou sendo um processo que virou um propósito. Em 2013, lá quando eu comecei a postar sobre maconha nas redes sociais, e quando eu mandava pra Neura, quando foi em novembro de 2013, ela falou: eu vou num congresso de Boston com as crianças de Dravet sendo tratadas com a cannabis. Quando eu voltar, eu quero você aqui no meu consultório. E era a única médica que acreditou e realmente estava lendo tudo que eu mandava para ela. Quando ela voltou, ela falou: fiquei de queixo caído de ver as crianças de Dravet sendo tratadas com cannabis. Ela falou: agora eu vou levantar essa bandeira com você. Ela falou: procura as mães de Dravet. Eu falei: mas como? Eu não conheço outra mãe de Dravet. Monta uma associação. Eu falei: doutora, eu trabalho fora, nem sei como funciona a associação. O que eu fiz? Eu montei uma página chamada Síndrome de Dravet Brasil, onde eu coloquei que o propósito era a cura, mas enquanto não tinha a cura, eu buscava o alívio, e o alívio era cannabis. Aí nisso eu conheci várias mães, não só de Dravet, mas de outras síndromes também. E quando eu dei por mim, já era um grupo grande, em 2016, eu tinha conseguido o meu habeas corpus, e foi quando nós fundamos a Cultive. Antes disso, eu recebia óleo da Rede Secreta, óleo doado, e eu achei aquele trabalho incrível da Rede Secreta de realmente salvar vidas, sabe, sem olhar a quem, de forma assim, realmente. Nunca tinha visto a cara da minha filha, nem a gente. Começaram a doar pra gente. A gente já estava com um grupo grande e nós pensamos: não, é o momento o próprio Emílio falou, o momento de vocês fundarem uma associação para ter força mais em São Paulo. Foi quando eu e o Fábio nós conversamos, nós falamos: não, a gente precisa retribuir tudo isso que a gente conseguiu para Clara, e sozinha a gente não ia conseguir. Então, eu sempre acreditei que o autocultivo é o único acesso com igualdade. Então foi quando nós fundamos a Cultive, com o propósito de que a gente ia levar a informação e expandir a informação. Então o que nós fizemos? Então nós prezamos muito pela autonomia do paciente e nós começamos a doar o excedente do óleo da Clara. Aí nós já fundamos a Cultive dando um curso de 2 dias. Nós encontramos o Teatro Sérgio Cardoso, que teve um carinho pela causa e tem até hoje. Então é onde a gente começou a dar os cursos para realmente combater o preconceito. Sim. Porque até então, e até hoje, muitas mães e pacientes chegam em nós até com: nossa, não pode falar a palavra maconha, falam CBD, canabidiol, e eu faço entender que o discurso da gente, ele também é muito importante, porque ele, dependendo do tipo de discurso, ele pode alimentar o proibicionismo. E alimentar o proibicionismo é você cultivar uma planta na sua casa e você falar que é da CBD para o seu filho. Eu não dou CBD para minha filha, eu dou a planta toda. Eu dou maconha mesmo para minha filha. Então, só que para isso, para quebrar o estigma, você tem que levar realmente a informação, você tem que levar o conhecimento. Então foi quando a gente começou a dar os cursos, um curso, eu diria, completo, porque desde a história da proibição, já entender realmente o que tem por trás de todo esse proibicionismo, todos os interesses individuais e econômicos que tem por trás disso, e nunca foi por interesses humanitários, nunca foi por isso. A gente leva desde a história da proibição até médicos, a parte farmacêutica, a fitoterapia, química, extração de óleo, cultivo, parte jurídica também, e também fazemos questão de levar uma mãe que perdeu um filho para a guerra às drogas ou alguma vítima da guerra às drogas, para entender que essa luta, ela é única. É uma luta pela vida em todos os sentidos. Com a minha filha foi aí que eu entendi que o que era ativismo, eu nunca parei para pensar o ativismo. O ativismo e associativismo, ele é sobretudo uma luta coletiva e pensando no coletivo, e não nos interesses individuais. Onde eu vejo mais o ativismo mesmo é na Marcha da Maconha. Lá eu vejo a parte genuína. Não vou dizer que são todos, são poucos. Me dá essa esperança, porque eu encontro essas pessoas, pensar, sabe, enquanto a gente está aqui conversando, tem pessoas, tem mães lá chorando. Um menino de 13 anos que perdeu a vida essa semana, justamente dizendo que é uma bala perdida, mas tudo por causa de uma guerra às drogas, que nunca foi contra as drogas. Enquanto que se você pega alguém no Morumbi portando drogas, vai falar que é um indivíduo, é um rapaz. Agora, se pega na periferia, é um traficante, entendeu? Então, até a própria mídia também tem que mudar isso. E essa mudança, ela sempre veio de baixo para cima. Você pode ver, todas essas lutas coletivas, elas são sempre de baixo para cima. É um trabalho de formiguinha. Mas quando a gente junta todos, a gente cria força. Olha, é claro que esse novo governo nos deixou muito mais otimista.
Nós temos muito mais portas abertas para lutar. Isso não quer dizer que vai vir uma regulamentação do jeito que a gente necessita, né? Não vou dizer nem do jeito que a gente quer, mas é necessidade, não é querer, é necessidade. Eu vejo com muito otimismo desde sempre, porque a luta é isso. Quando você luta por algo é porque você espera e você acredita que isso vai dar certo. Sim. Né? E o que eu vejo é que realmente a gente possa chegar, não vou dizer agora, não pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 5 anos, ou quem sabe daqui 1 ano, Quem sabe? né? Que todas as pessoas tenham o direito de cultivar, que todas as pessoas tenham o direito de escolha, de como, quando e onde usar.